Mas de alguma forma eles podem estar passando nesse momento por aquele processo que a gente falou, que uma das etapas do comunismo é o capitalismo. Então eles estão fazendo essa aceleração para dominar o mundo, para depois tudo ser o comunismo. Porque tu falou também que não tem como um país só ser comunista no meio de vários capitalistas. Todos têm que ser, né? Para funcionar. Essa história de que a primeira etapa do comunismo é o capitalismo é uma loucura completa. Mas de acordo com a Conversa visão... de doido. Conversa de maluco. Eu sempre ouvi esse argumento. Essa conversa de maluco, né, cara? Eu falo assim, essa turma... Eu tô falando essa turma aqui não é pejorativamente, não. É porque se refere a um grupo amplo de pessoas, tá? Por exemplo, lá o Ian, Jones Manuel, eu tive conhecimento deles no YouTube aí nesses últimos anos, mas eu nem vi muitos materiais deles, exceto aqueles que eu reagi, que estão lá no canal. Mas eu conheço as organizações a quais eles participam, as pessoas que fazem parte, o cerne do que elas pensam já há bastante tempo. Então, por isso que eu falo dessa turma. Não é para não se referir pessoalmente, não tem nenhum problema. É literalmente uma turma. É, literalmente. Assim como eu também faço parte de uma turma. Sim. Então, não é nenhuma... Eles acreditam mais no capitalismo que os próprios capitalistas, cara. Você tá entendendo? Esses grupos stalinistas e tudo. Como assim? Olha, eu entendo que para toda transformação social existe um período de transição. Tá? Então, o próprio capitalismo surgiu da dia para a noite. Tá? O capitalismo passou séculos em vai e vem. A Revolução Francesa termina numa puta de uma reação, onde parecia que o que foi colocado depois era pior do que o que estava antes. A Revolução Inglesa tem suas reações internas, por exemplo, né? Com suas especificidades. Mas o período de transição é um período que você caminha naquela direção. Olha, se você for ter um primeiro período do comunismo como sendo o capitalismo, então deixa o capitalismo aí. Isso não faz sentido. Não precisa fazer uma aceleração para criar várias coisas. Não, então deixa... Eu estou dizendo que se a gente expropriar as grandes empresas, se a sociedade começa a se desenvolver de forma cada vez mais planejada, de maneira racional, com participação democrática daqueles trabalhadores que estão ali dentro, vai ser mais eficiente, vai se produzir mais e melhor. Você está entendendo? Ora, se quem faz isso melhor foi o mercado, eu já abandonaria essa coisa toda de marxismo e socialismo e ia para casa viver minha vida. Porque se o capitalismo faz isso melhor, então ele vai vencer. Ele já venceu. Está entendendo? O que existe que essa turma pega, os Ians, os Jones Manuel e tudo mais, PCdoB, PCR, essas organizações, o que eles fazem é o seguinte, é porque na Rússia você tinha um problema específico, que era 80% da população era agrária em massa de pequenos, médios e grandes proprietários. Era uma propriedade muito menos... não tinha uma indústria, a indústria até era concentrada, mas 80% da população estava no campo. Então, o que você faz com os pequenos, médios, grandes camponeses? Não dá para você expropriar isso tudo em massa. Senão seria... Aliás, o Stalin fez isso depois. Ele expropriou em massa nos anos 30. Matou milhões de pessoas. Os bolcheviques nunca quiseram fazer isso. Lá em 17, quando a Revolução aconteceu. Então, só para pontuar agora, essa história que a gente conhece de que o comunismo foi genocida... primeira etapa do capitalismo. Não, só para pontuar que a parte do genocídio, que uma das principais críticas ao comunismo é que é um regime genocida que matou um monte de gente. Tu concorda que isso aconteceu com o Stalin? Ele fez isso? Óbvio. Tá. Negar isso aí é igual terra plana. Entende? Você pode até querer justificar, não sei. Tentar encontrar um argumento. Porque é verdade. A violência nem sempre a gente escolhe. Tá entendendo? Vocês são comunistas, marxistas, estão a favor da violência. Depende. Agora, a mudança que a gente quer fazer, muito provavelmente vai ter reação. Você tá entendendo? Eu não acho que quem tem o capital e controla a vida da humanidade inteira vai ceder isso aí sem reagir. Agora, se eles não reagirem, né? Mas, enfim... Mas o do Stalin foi um genocídio contra os adversários. Isso, em massa. Essa expropriação de pequenos massacre produtores, ucraniano, não só de ucranianos, foi absolutamente real. O Stalin fez transferências de populações por causa que queriam direitos e liberdades por causa da nacionalidade específica a qual pertencia, etnia e tudo mais. Ele fez translados de população inteira de uma região para outra.
Você está entendendo? Eu não tenho nenhum problema de falar isso, não passo pano de jeito nenhum. E o número é aquele que a gente conhece, 100 milhões, não, 80 não, milhões? Esses números são malucos, tá? Esses números são malucos, eu não passo pano em nada, mas os caras criaram um livro, o Livro Negro do Comunismo, e que eles já definiram que ia ter 100 milhões antes de começar a escrever. Né? Então você vê pelo nome redondo. Pô, vamos achar 100 milhões. A coisa é tão maluca que eles botam na contabilidade aí, por exemplo, as pessoas que morreram na Guerra Civil Russa, onde os russos foram invadidos, tá aí. Entendi. Nessa contabilidade. Além do que, óbvio, em tudo que eles acham, eles tentam inflar para todos os lados, né? Eu até comecei uma série de vídeos no meu canal, mas não tive tempo de continuar. Vou continuar em algum momento no futuro, que são mortos do capitalismo. Só que na América do Sul você acha mais do que esse número que eles, de maneira maluca, criaram, tá? Mas sim, não nego. Por exemplo, na Ucrânia, as análises mais aceitáveis é de 3 a 4 milhões, o que não é pouca gente. Na Ucrânia especificamente? Especificamente. O regime todo? E o regime todo? Na Ucrânia só nos anos 30. Porque o que aconteceu? Aí você vai entender essa história do capitalismo no comunismo que eles criaram. Tá. Revolução Russa termina, beleza. A indústria foi até mais rápido do que eles queriam, expropriada, até porque os proprietários reagiram à Revolução. Eles boicotaram e tiveram reação, inclusive armada. Né? Foi a ocasião para expropriar a indústria russa no 1918, já mais rápido do que eles queriam, que eles imaginavam. No campo não tinha como fazer isso, porque era uma massa de pequenos camponeses, que inclusive tinham ganhado a terra com a Revolução 17, que permitiu que a terra do qual eles trabalhavam e viviam a vida inteira fossem deles, e não de um proprietário que vivia lá em Moscou e que ganhava a renda daquela terra há 300 anos. Você está entendendo? Sem precisar colocar o pé lá. Isso foi feito de imediato na Revolução. Só que era um monte de pequenas propriedades. E como é que funciona um monte de pequenos proprietários? Se comunicam entre si pelo comércio, pela troca. No início, eles tentaram fazer requisições, ou seja, você produz e entrega uma parte da sua produção para o Estado que está sendo constituído para a gente poder desenvolver indústria e tudo mais. Só que eles não tinham nada para receber em troca. A gente não vai aceitar fazer essa requisição forçada sem ter nada em troca. Então, nessa situação excepcional, foi admitido uma coisa chamada NEP, em 21-22, que é, até certo ponto, liberar o comércio entre os camponeses russos, porque naquele momento não tinha outra saída. Tá entendendo? E qual que era o projeto depois do que eles chamam de trotskistas? Falaram, ok, legal, nós vamos liberar o comércio e tudo mais, só que o pequeno camponês fudido não vai pagar quase nada de imposto. Quanto maior for ficando a propriedade, maior vai ficando essa taxação para evitar que essas propriedades comecem a engolir umas às outras. Esse recurso nós vamos aplicar na industrialização da Rússia e da União Soviética. Vai ser inteiro revertido para a industrialização. E a gente vai criar propriedades coletivas, com tratores modernos e tudo, e o nosso projeto é que no médio e longo prazo elas se tornem tão atrativas que os camponeses prefiram aderir à propriedade coletiva do que ficar com uma pequena fração de terra. Esse era o projeto. O que fez o Stalin? Falou, não, qual é projeto de industrialização, cacete, aqui é o seguinte, desenvolvam o comércio, enriquecei-vos. Inclusive virou palavra de ordem. Né? Essa ideia maluca de que a primeira etapa do comunismo é o capitalismo, é a NEP. A NEP foi criada porque não tinha outro jeito, numa sociedade de pequenos produtores, na sua maior parte. Aí o que acontece? Esses caras começaram, o comércio começou a desenvolver, as propriedades começaram a crescer, começou a se criar um setor social capitalista agrário na Rússia, que começou a ameaçar a própria burocracia. Chegou nos anos 30, o Stalin liberou que ia matar todo mundo. Entende? Ele criou os capitalistas, depois matou o osso. Depois matou os camponeses em massa. Não foi assim, com um fuzil direto. Tá? Aí isso me irrita, cara. Eu já vi isso em vários, eles falando em podcast, tudo isso. Falam, mas não foi um extermínio étnico, como no caso dos judeus, dos ciganos, por exemplo, no caso... Sim, não foi. Então, tá de boa? E se o número não é aqueles 100 milhões, quanto você acha que chegou o regime inteiro de Stalin? O número? O número de mortes. O maior mortes. massacre que houve foi esse da Ucrânia. Que dá o quê? 4, 5? Bons historiadores falam em 3 a 4 milhões de pessoas, tá? Mas é muito difícil de calcular essas estatísticas. Então, toda vez que a gente fala isso, tem que relativizar. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, eu já li obras que falam de 15 milhões de mortes e de 100 milhões de mortes. Por historiadores considerados sérios, tá? De 15 a 100.
Então você não tem um registro dessas mortes. Você tenta fazer estimativas por oscilação populacional. Tá entendendo? Então você tem um nível orgânico, você tem estatísticas populacionais de tempos em tempos, já há algum tempo e tudo. Então eles veem a evolução do crescimento da população e o quanto deixou de crescer, o quanto deveria ter crescido organicamente, considera os outros fatores que estão presentes no meio e tenta estimar. Mas nem sempre é fácil, porque Sim. por um lado, eu fiz aqui a estatística, deu 8, 9 milhões, tá? Mas e a queda da taxa de natalidade em função do processo? Então tem que sair considerando essas coisas todas, né? As estatísticas mais confiáveis me parecem que estão na casa aí de 3 a 4 milhões e meio, que é um absurdo completo, é um massacre, mas aí só gigantescas, só o Holodomor ou o regime inteiro de Stalin? Não, o regime inteiro de Stalin sempre matou, só que essa foi teve alguns casos também de repressão a nacionalidades, georgianos, a cazaques, transferências de população, mas na maior parte do tempo foram perseguições de natureza política. Aí não é assim, um extermínio um setor social inteiro. Entendi. Tá? São perseguições de natureza política. Era tudo amplamente vigiado, absurdamente vigiado. Né? O tamanho da KGB, aliás, mudou de nome o tempo inteiro. GPU, depois virou NKVD, depois KGB, era tudo a mesma organização. Era uma coisa assim assombrosa, quase todo mundo trabalhava lá. As pessoas eram monitoradas. Qualquer dúvida que eles tiverem, na dúvida, manda para prisão. Se conformou os chamados gulags, né? Que eram prisões mesmo. Não era igual não era um campo de extermínio. Né? O gulag, você não ia para lá, era uma prisão. Tá? Mas uma prisão de prisioneiros políticos, em quantidades gigantescas de pessoas, que por vezes realizava certo tipo de trabalho. Tá entendendo? É difícil contabilizar isso, mas não foi pouca gente que morreu, não. Tá? Inclusive, durante o período de Stalin, para você ter uma ideia, teve um momento que ele ficou tão neurótico, porque teve uma revolta da burocracia contra o Stalin, porque os caras falaram, você pode matar todo mundo aí, mas não mata nós, os burocratas, não. Entendeu? E a desconfiança dele era tão grande que ninguém mais vivia em paz, nem a própria burocracia, né? A mudança que eles fazem depois da morte do Stalin é um pouco que essa, assim. A gente aqui da burocracia deixa quieto. Entendeu? Mas para mim são stalinistas da mesma forma e tudo. Mas eles chegaram a ter congressos assim com presença de 6, 7 mil pessoas. Eu não lembro os números exatos aqui. É que 80% foram assassinados nos 2 anos seguintes. Caralho. Congresso do partido, tá? 80, 90% foi assassinado 2 anos depois de ter sido assassinados, durante o período do ápice da repressão do Estado.